Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e pelo passeio de hoje vamos fazer um tour pela capital da famosa região do Algarve, a cidade de Faro, que fica situada ao sul de Portugal, a 280 quilômetros de Lisboa e conta com uma população aproximada de 61 mil habitantes. A cidade é rica em belezas naturais e banhada pela Ria Formosa. Só para esclarecer, ria é a junção do mar com as águas do rio. A região é considerada uma reserva natural desde 1978 e tem por objetivo conservar as inúmeras espécies migratórias que visitam a região todos os anos. Morar em Faro é também poder contar com as belas paisagens históricas, já que a cidade foi muito importante durante o Império Romano e até hoje preserva ruínas árabes e romanas, que foram construídas após o grande terremoto que devastou grande parte da região sul de Portugal em 1755. Por ser tão bela, a cidade de Faro é uma cidade que atrai milhares de turistas todos os anos, os quais chegam pelo aeroporto internacional, que facilita a comunicação do local com diversos lugares do mundo. Continuando o nosso giro, agora vamos para a cidade de Mértola, que é amuralhada do distrito de Beja, região do Alentejo, que preserva séculos de história. A vila de Mértola compõe um belíssimo cenário às margens do rio Guadiana. No topo do morro, o castelo se impõe sobre o belo conjunto harmonioso da cidade branca de casas caídas, cercada pela muralha. Mértola guarda uma rica história, tendo sido povoada por várias etnias que chegaram na região em busca de seus minérios. Por lá estiveram os fenícios, os romanos, os árabes, os visigodos e os mouros. A pequena cidade foi declarada como uma vila-museu devido a um vasto acervo arqueológico e a sua importância histórica. É a sede do sexto município mais extenso de Portugal. Vale a pena se aventurar e caminhar por todas as suas ruas. Escavações arqueológicas realizadas na década de 70 mostraram vestígios que remontam ao Neolítico. Há também vários edifícios da era dos romanos em Mértola e na mina de São Domingos. A cidade, já denominada Mirtilis Júlia após a invasão romana da Península Ibérica, depois foi ocupada pelos visigodos e em seguida pelos muçulmanos, que a chamavam de Martolá. Mértola era um importante porto fluvial do rio Guadiana. Durante um curto período do século XI, foi a capital de um pequeno emirado islâmico independente, a Taifa de Mértola. A cidade foi reconquistada pelos portugueses em 1238, na época da reconquista cristã da Península Ibérica, no reinado de Sancho II. Depois de um tempo de esquecimento, a vila foi toda revitalizada e declarada como um museu aberto e tem grande importância histórica. Vale a pena caminhar pelas suas lindas ruas, que são uma verdadeira aventura. Toda a vila amuralhada de Mértola é um centro histórico. A cidade foi fundada em 1258 e construída sobre uma escarpa rochosa. Suas ruas são repletas de casas caídas da cor branca, distribuídas em um labirinto de ruelas, curvas, num ambiente bem medieval. Os principais destaques são o castelo e a igreja, localizados na parte mais alta da cidade. O castelo de Mértola se situa em uma posição dominante no topo da montanha, que integra a cidade. Na torre de homenagem do castelo, encontra-se exposto um conjunto de materiais arquitetônicos do século VI ao século IX. O castelo é aberto à visitação e oferece belas vistas panorâmicas e do rio Guadiana. A entrada não custa muito e vale a pena se aventurar e caminhar pelas suas muralhas.
E dando sequência ao nosso passeio, nosso próximo destino é a cidade de Évora, capital da região centro-sul de Portugal, o Alentejo. No centro histórico da cidade encontra-se o antigo templo romano de Évora, também conhecido por Templo de Diana. Nas proximidades, casas caídas rodeiam a Sé Catedral de Évora, uma enorme estrutura gótica iniciada no século XII. A Igreja de São Francisco possui uma arquitetura gótica e barroca, juntamente com a Capela dos Ossos, decorada com ossos. A capela foi construída no século XVII, por iniciativa de 3 frades franciscanos, cujo objetivo era transmitir a mensagem de transitoriedade e fragilidade da vida humana. Essa mensagem é claramente passada aos visitantes logo à entrada, através do seguinte aviso: nossos ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Mostra no fundo o macabro gosto do homem pelo barroco da necrofilia. Vale a pena conferir, entrar, não adianta ficar com medo, porque é um verdadeiro monumento histórico e a visita não demora muito, uma vez que o recinto não é muito grande. Vale a pena conferir? Fica a dica. E dando continuidade ao nosso passeio, nossa próxima parada é o Templo Romano, destinado a Diana e está localizado no centro histórico da cidade, qual foi classificado como Patrimônio Mundial da Unesco. É um dos mais famosos marcos e um dos símbolos mais significativos da presença romana em território português. Olhar para este templo romano é como regressar ao passado e idealizar tempos que já lá vão. É um dos mais importantes marcos históricos de Évora, se não o mais importante, sendo também um dos mais visíveis símbolos da ocupação romana na cidade. De estilo coríntio, o templo romano foi construído no início do século I d.C. e fica situado no centro histórico, mais precisamente no Largo Conde de Vila Flor, próximo da Sé Catedral. Ainda hoje, esta construção, com cerca de 2000 anos, é conhecida como Templo de Diana por muitos portugueses. A confusão explica-se talvez devido a uma lenda criada no século XVII, que associava a construção do Templo de Diana em Évora em honra da deusa romana da caça. A história viria a se revelar que, na verdade, o templo romano foi erigido para prestar homenagem ao imperador Augusto, venerado como um deus, fazendo parte daquilo que seria o Fórum Romano. Foi modificado nos 2 séculos que se seguiram, século II e III d.C., e deconstruído em parte no século V, enquanto se dava a invasão dos povos bárbaros na região. É um sítio muito interessante, uma estrutura muito bonita e vale a pena conferir e tirar lindas fotos. E o nosso passeio em Évora termina na igreja fortificada e de traço gótico, a Sé de Évora, a maior catedral de Portugal. Ela foi iniciada em 1186, consagrada em 1204 e desde logo ela foi usada como um dos grandes templos de culto mariano e só ficou pronta em 1250. É um monumento que exibe a transição do estilo românico para o gótico, com posteriores adições renascentistas e barrocas. A fachada é flanqueada por 2 torres, ambas do período medieval, estando os sinos colocados na torre sul. Na torre norte encontra-se parte do valioso tesouro pertencente ao Museu de Arte Sacra, com peças de um valor incalculável. O notário zimbório central foi construído no final do século XIII durante o reinado de Dom Dinis, e o pórtico principal constitui um dos mais impressionantes portais góticos portugueses, com esculturas de vulto dos apóstolos feita no século seguinte. Além do pórtico principal, existem 2 outras entradas, a Porta do Sol, virada ao sul, com arcos góticos, e a Porta Norte, reedificada no período barroco. É, sem dúvida, um lindo edifício para apreciação. Vale a pena tirar lindas fotos, sobretudo no final de tarde. O nosso passeio fica por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado de passear um pouquinho pela cidade de Faro, Mértola e Évora. Lembre-se de se inscrever em nosso canal, ativar o nosso sininho e continuar acompanhando a nossa incrível viagem por terras portuguesas. Abraços e até o próximo vídeo!